Olá, estamos de volta com mais uma entrevista. Hoje recebendo o pessoal do Núcleo de Contabilidade da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, a Simacar. Comigo aqui no estúdio, presente vários contadores. Vamos começar com o meu lado aqui esquerdo. Ademir, bem-vindo, uma satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui em nosso estúdio. Obrigado, Ana. Só me identificando, Ademir, eu sou da Pirâmide de Contabilidade. Estamos aí com 38 anos no mercado e fazemos parte do de contabilidade, das empresas de contabilidade, e estamos aqui à disposição para responder todas as perguntas e questionamentos que vêm aí da questão do Imposto de Renda 2024. O Anderson já veio outra vez, mas mais uma vez bem-vindo, Anderson. Opa, bom dia, Ana. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, né? A gente poder trazer os nossos nucleados aqui para falar do Imposto de Renda, um assunto tão importante e que gera bastante dúvidas para as pessoas físicas na hora de declarar, quem está obrigado. Então é muito bom estar aqui e conversar com o pessoal e tirar todas essas dúvidas aí que surgem no momento de fazer a declaração. Muito bem. Gil, satisfação tê-lo aqui pela primeira vez. Bom dia, Ana. Muito obrigado pela oportunidade. Satisfação estar aqui com vocês também, com todos os amigos do Núcleo. Rodrigo, satisfação também recebê-lo aqui pela primeira vez. Olá. É um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa, abrir esse espaço para falar de um tema tão importante que mexe tanto com a vida de tantos brasileiros. Então, estamos aí para conversar um pouquinho. Vai ser é importante, como todos frisaram aqui, porque a gente sempre tem dúvida. Chega nesse período, você vê as notícias na TV, nos sites, em tudo que é lugar. Está aberto o período da declaração do imposto de renda. E aí você se pergunta e muitas vezes fica com várias dúvidas. Então, acho que o nosso bate-papo aqui vai ser bastante produtivo. Começar com o Anderson. Anderson, você é o presidente do Núcleo de Contabilidade da Simacar, é isso? Eu sou coordenador, né? Eu estou coordenador até agora. Tivemos uma eleição recentemente, na última quarta-feira do mês de março. E aí... Estou terminando o meu mandato e aí a gente vai estar passando o bastão para o nosso colega, o contador Gilcimar, que vai estar à frente aí no próximo ano, para estar contribuindo. A gente sempre se reúne na última quarta-feira do mês para discutir pontos principais da nossa classe, atualizações, discussões, problemas e soluções também junto aos órgãos públicos. A gente tem intermediado muitas ações em conjunto, fazendo muitas ações em conjunto com a prefeitura, com as instituições de ensino também. No outro dia a gente estava acompanhando o NAF lá da Unioeste. Temos várias parcerias também com as instituições, com o ISEP também. A gente tem feito atividades, né, participando de semanas acadêmicas e buscando sempre essa valorização profissional do contador, e que nesse momento do imposto de renda é muito importante também. Temos também, só para concluir, estamos hoje no Núcleo de Contabilidade aproximadamente 30 escritórios contábeis participando ativamente do Núcleo. Antes da gente falar propriamente do imposto, bacana abrir esse espaço para vocês falar do núcleo de vocês. Gil, como é que está aí a expectativa, você que, né, agora vai estar à frente a gente vê assim, né, vários escritórios, são várias pessoas, todas interessadas no mesmo assunto. Isso é muito bacana, mas é desafiador também. É um desafio, é a primeira vez que eu assumo um cargo de uma entidade da nossa classe, né, e o Núcleo é uma entidade que se tornou referência. Até o Anderson teve a oportunidade, junto com os outros diretores do Núcleo, de ajudar o Núcleo de Cascavel também. E recentemente tivemos lá um evento muito interessante que eles também já estão promovendo. Então a gente vê um reflexo, né? A questão da Simacar, que é uma associação benquista a nível Paraná, Brasil. Então o Núcleo é um reflexo também da direção da Simacar, né? Inclusive temos como presidente na atual gestão o nosso amigo, né, o Paulo. O Paulo, é verdade, o contador. Mas vamos falar então do tema do dia. Ademir, teve alguma novidade em relação à declaração do imposto de renda desse ano? A gente sabe que às vezes de um ano para o outro alguma coisa muda. Como é que está em relação a este ano? Olha, o que muda basicamente de um ano para o outro são as obrigatoriedades da apresentação da declaração. Então tem algumas obrigatoriedades que eu posso colocar já aqui, daí claro. Se os colegas quiserem depois colocar outros assuntos.
pegar o óculos, a letrinha é pequena. Então, para esse ano, 2024, quem está obrigado a declarar os mais básicos? Então, quem recebeu rendimentos tributados até 30.639, quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis até 200 mil, obteve ganho de capital na venda de algum imóvel. No caso de atividade rural, quem tem atividade rural tem a renda bruta a partir de 154 mil, ou quer usar os prejuízos de anos anteriores, então tem que fazer declaração também. Quem teve em 31 de 12 de 2023 bens, inclusive terra nua da atividade, no caso rural, no valor de 800 mil. E mais algumas outras aí que são um pouco usadas, mas tem um elenco de coisas. Então, cada caso é pontual, então tem que sempre avaliar se a pessoa está obrigada ou não dentro desse elenco que é obrigatoriedade. Tem algum valor mínimo que a pessoa começa a declarar, Anderson? O valor mínimo é justamente, quando se fala em rendimentos tributáveis, é os 30.639,90. Então, muito tempo a gente estava lá nos 28.559, então, em função do ano passado, a entrar o desconto simplificado fez com que esse valor aumentasse um pouquinho, mas isso não significa uma correção na tabela do imposto de renda, né? A tabela do imposto de renda ele ainda continua muito congelada, então só as primeiras faixas que acabaram escapando um pouquinho do imposto de renda, mas as demais faixas ainda estão numa tabela de certo modo congelada e pagando o imposto de renda, não teve grandes correções, né? Mas o principal ponto de observação para a maioria das pessoas é o rendimento dos 30.639,90 centavos. A pessoa tem que ter tido esse rendimento ao longo dos 12 meses. Isso mesmo. No ano todo. No ano todo. Né? Então, essa é a principal preocupação. Né? Claro que com o desconto simplificado que entrou em vigor ano passado, muitos podem ser que não estão obrigados, mas eventualmente tem um pouquinho de retenção na fonte e cabe avaliar se vai fazer a declaração ou não. Gil, a gente tem observado desde o período da pandemia que se prorrogou o prazo. Ano passado a gente já observou que começou mais cedo, esse ano também, né? O prazo da entrega começou, se não me engano, no dia 15 de março. Exatamente. Então a gente tem percebido isso, essa flexibilidade maior. Isso facilitou para vocês também de alguma maneira? Sim, vem a facilitar e é um reflexo da questão da pandemia, né? Inclusive naquele ano forte da pandemia foi estendido até o prazo de junho e depois no ano sequente ficou até maio e foi algo que veio para ficar. E aconteceu que antes começava no início de março e agora já tem o segundo ano que começa 15 de março, justamente porque a Receita vai fazer todos os cruzamentos, visto que as entidades de saúde são obrigadas a entregar também informações para justamente depois ter o cruzamento de informações com que o contribuinte venha declarar. Porque, Rodrigo, não foge a regra, mas brasileiro tem aquela tendência de deixar sempre para a última hora. E a gente vê o pessoal, eu sou assim também, de repente chega no último mês e fala, meu Deus, eu tenho que me arrumar, tenho que correr atrás. Quando vê, tá na última semana e você ainda não encaminhou. Isso não é legal, né? Claro que tem prazo maior, mas mesmo assim o pessoal tem que se antenar para quanto antes melhor. O quanto antes providenciar a documentação e trazer para o escritório vai agilizar muito o processo. Existe uma dificuldade com relação a isso. Eu cheguei a fazer um exercício, as últimas 10 declarações que eu transmito, elas praticamente são das mesmas pessoas, né? Então, mas nesse sentido, sim, tem o pessoal acaba deixando, mas a gente já percebe cada vez mais pessoas organizadas que logo no primeiro dia ou antes mesmo de abrir o prazo já trazem toda a documentação e falam, não, eu quero resolver isso logo. Então a gente tem, tanto é que no primeiro dia passou de 2 milhões de declarações entregues, justamente por isso, porque o pessoal se antecipa, quer buscar. E existem alguns pontos que deixaram essa possibilidade de acontecer esse fato, né? Até então, até a liberação do programa aconteceu alguns dias antes da abertura do prazo, então já dá para organizar alguma coisa, você só não consegue transmitir. Mas tem os dois lados, e é importante o quanto antes procurar a informação, melhor. Por quê? O Ademir citou ali algumas obrigações, né? Eu comercializei um imóvel, e se eu tive ganho de capital, o que é ganho de capital? Eu vendi por um valor maior do que eu havia pago, eu preciso fazer a declaração.
se eu usei o benefício de pegar e adquirir uma casa num prazo de até 180 dias depois de comercializar essa minha outra residência, preciso fazer declaração. E nem sempre o pessoal tem toda essa documentação, então precisa fazer um levantamento, quando vê, precisa buscar extratos de um financiamento. Então tem questões que não vai resolver no mesmo dia, não adianta. Então por isso é muito importante se antecipar, né? Então é o mais adequado, é o mais orientado com relação a isso. Como você falou na necessidade de algumas documentações, algumas questões são burocráticas, por isso demoram, você não consegue muitas vezes no mesmo dia, mas assim, o básico que a pessoa tem que entregar em termos de documento quando ela vai fazer a declaração. O básico mesmo, e que a gente considera documento base, é o informe de rendimento dos locais que ele trabalhou. Por quê? Lá ele já vai poder conferir se passou dos 30.639,90. Lá vai ter a informação de retenção, INSS, enfim, tem várias informações. O informe de rendimento dos bancos, né, inclusive os digitais. Se ele possui movimentação de bolsa, se ele possui criptomoedas, se ele possui patrimônio, né, então quais são os bens que ele possui. E além disso, todas as despesas que são dedutíveis, como plano de saúde, atendimento médico, dentista, psicólogo, educação, né? Então são rendimentos possíveis de dedução. Esse é o principal, né? Lógico, tem as situações que são necessários documentos adicionais, mas o principal seriam esses. Ademir, e sempre muito importante fazer tudo da forma mais adequada possível, não esconder nada, digamos assim, porque senão depois você pode acabar caindo na malha fiscal. É mais ou menos por aí? É por aí. O que acontece? A Receita Federal hoje, ela está cada vez se atualizando mais. Então os cruzamentos acontecem. Então por exemplo, a empresa que prestou, onde a pessoa trabalhou, o contribuinte trabalhou, ela vai informar para a Receita Federal. Planos de saúde, as informações bancárias, a Receita tem tudo. Então, o que acontece com a malha fiscal? Chama de malha fina ou malha fiscal. Se você não declarar, vamos citar um valor, você ganhou, sei lá, R$100.000, 101 mil e uns quebrados. Tá lá, se você não lançar aquilo na tua declaração, ela vai ficar na malha. Ela vai bloquear a declaração. E essas informações são necessárias. Então há esse cruzamento. E isso aí cada vez está ficando mais fino mesmo. Como a palavra diz, malha fino, malha fiscal, ela está ficando cada vez mais, vamos dizer, mais... a Receita Federal está trabalhando para isso mais, vamos dizer, mais processado, mais cada ano entra coisas novas. Tem a questão, por exemplo, de... acontece bastante quando tem duas fontes de renda. Às vezes você, por exemplo, você lança um dependente teu na tua declaração, mas o dependente tem rendimento e você não lança aquele rendimento. O pessoal que sabe que isso é um dos grandes problemas que fica bastante na malha. Então o cara não fala, ou não vou declarar, não dá bola, ou simplesmente, mas acontece muito isso, é uma coisa bem recorrente. E daí você tem que entrar, fazer um processo, você tem que ir lá, e daí é uma burocracia, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, quanto mais o contribuinte ser transparente nas coisas, até para informar seu contador na hora de fazer a declaração, é importante, porque senão lá na frente ele vai ter problema. Ele vai ter problema no CPF, dependendo da data, você tem um prazo para responder isso, pode até bloquear o CPF, em algumas situações. Então, é bastante incômodo. E houve bastante bloqueios de CPF, os companheiros aqui sabem, quando houve no governo anterior, houve aquele negócio da pandemia que foi feito aquele auxílio emergencial. A maioria do pessoal tinha rendimento já e não lançava auxílio emergencial, porque ele era tributável. Caiu muitas pessoas na malha, mas muitas mesmo, o pessoal sabe. Esse processo de aprimoramento, de fiscalização, é fiscalização eletrônica mesmo. Então, o básico é o quê? Ganhou mais que 30.639,90. Em questão de 5 dias, a pessoa não declarou, ele já vai cair em malha, o CPF dele já vai ficar com uma situação pendente de regularização.
Pendente de regularização é não ter entregue declaração, ponto. E esse é o primeiro cruzamento, é o mais básico. E até então se cruzava isso. Agora tem um cruzamento muito mais aperfeiçoado nessa situação. Tem um cruzamento com relação a planos de saúde, tem um cruzamento voltado, inclusive, à parte imobiliária. Então, até o ano passado foi o primeiro ano que aconteceu isso, não vinha preenchido as informações de comercialização imobiliária. E hoje já traz. Então não adianta, eu tinha um lote, vendi e não vou contar, né? A informação já vem pré-preenchida, já vem a informação. Eu comprei um lote, fez a escritura, está documentado. Então esse cruzamento, essa amarração, ela está acontecendo cada vez mais. E existe também algumas lendas, né, nesse meio. O pessoal acaba preenchendo basicamente só as informações de rendimento. A declaração de imposto de renda, ela não é para preencher só as informações de rendimento. Eu ganhei 40 mil, declarei, está tudo certo. Aí não informou o patrimônio, não informou as informações bancárias, não informou de dívidas. A declaração está inconsistente, ela não mostra a realidade que é o fim que a declaração tem. Então ele possivelmente vai ser notificado e pedir realmente para passar por esse processo de corrigir, de arrumar isso, e pode sim ser penalizado por não ter transmitido a informação de maneira correta. Só um adendo que o Rodrigo falou, é a questão da malha fina. Os contribuintes fazem bastante confusão com relação à malha fina. Malha fina é essa verificação que a Receita faz dos cruzamentos. No entanto, nada impede que a Receita Federal te fiscalize para verificar mais algum dado. A malha fina, minha declaração está processada na malha fina. Não, processada é um assunto. A Receita Federal tem 5 anos a partir do ano seguinte para fiscalizar o que você fez na declaração e até coisas que você não fez. Existe muito hoje, as pessoas fazem muita movimentação financeira e a Receita Federal tem fiscalizado muito em cima da questão financeira. Você fez um depósito na tua conta lá de X valor grande. Peraí, mas da onde veio essa receita? Tem que ter declarado que em algum lugar você recebeu isso, ou você fez uma transação, você teve um rendimento. Isso no futuro a Receita tem como fiscalizar. E eles estão basicamente bastante fiscalizando em cima da movimentação bancária, que é depósito, créditos em conta. Então, bastante... O Pix, né? O Pix é um problema, o Pix é problemático. O Pix Está todo mundo no Pix hoje, né? Até depois nós podemos até comentar sobre isso. E Anderson, e o que acontece, por exemplo, se a pessoa tem esse rendimento, né, de 30 mil aí, e ela não declara, de repente não se antenou, achou que não está dentro, não se preocupou, o que acontece com essa pessoa? Ela vai ter que fazer essa declaração, ela vai ter a suspensão do CPF se ela não regularizar, mas na regularização ela já vai ter a multa por entrega em atraso, né? Então a multa mínima é R$ 165,74, salvo engano, né? E pode chegar até o valor máximo de 20% sobre a renda devida, né? Então pode de repente chegar num valor significativo se você tinha algum imposto para pagar, né? A maioria acaba até, tem muitos casos que a gente atende que a pessoa estava pendente de regularização, fez a declaração e conseguiu ainda restituir um valorzinho de volta compensando a multa, né? Por um simples descuido, mas acaba sendo penalizado, porque ela poderia ter tido uma restituição maior naquele momento, né? Mas gera uma série de desconfortos, porque normalmente quando a pessoa percebe isso é porque ela travou uma negociação, não está saindo uma certidão negativa, precisou um empréstimo, estava querendo fazer uma transação bancária e travou o Pix, que é o que a maioria tem procurado, não consigo mais, deu algum entrave, e aí ele busca o profissional da contabilidade, o contador, para resolver essa situação, né? Então, mas a multa não consegue escapar da multa mínima dos R$ 165,74, podendo chegar até 20% do valor devido do imposto. O negócio é ficar ligado, né? O importante é isso. E complementando o que o Anderson colocou, muitas vezes as pessoas entendem, vou fazer declaração de imposto de renda, eu vou ter que pagar.
pode ser que tenha que pagar. A declaração é um ajuste. É declaração anual de ajuste de imposto de renda. Então é um ajuste para entender o que você contribuiu durante o ano, se é o suficiente sim ou não. Então tem situações que sim, a pessoa, normalmente quando isso acontece, quando ele tem mais que uma fonte de renda, e elas vão se somar e eu vou ter que contribuir um pouquinho a mais do que já foi recolhido. Mas tem muito caso que a pessoa restitui, ou seja, recebe de volta parte do imposto que foi descontado no decorrer do ano. Então, fazer uma declaração de imposto de renda é ruim. Não é, tem isso, eu não quero fazer, porque depois eu vou ter que fazer declaração para o resto da minha vida. Olha, tem raríssimas exceções que a pessoa é obrigada a fazer declaração para o resto da vida. Só o produtor rural que é obrigado a fazer o livro caixa digital, esse sim vai ter que ter essa continuidade. Mas fora isso, que é algo bem específico, mas fora isso, não, todo ano é possível verificar se você é obrigado a fazer declaração sim ou não. Não é porque você fez uma que você vai ter que passar o resto da vida. E normalmente tem a possibilidade de restituir, ou seja, receber de volta parte do valor que foi descontado. Então não dá para simplesmente pegar e falar, fazer declaração é ruim. É um ajuste. Então pode ser que tenha um valor a pagar ou pode ser que tenha um valor a receber de volta. O pessoal comenta, não sei se isso é lenda, né? Todo mundo que espera receber um pouquinho de volta, que cada vez está mais difícil. Isso aí é muito relativo, obviamente, né? Mas tem isso, que cada vez fica mais difícil, o governo, em tese, fica um pouco mais restritivo, ou isso é só conversa fiada aí que o pessoal fala? Eu vejo que é conversa fiada, porque na verdade vai depender de cada caso, né? E é questão também de você, o contribuinte, trazer as informações corretas, né? Gastou com o médico, trazer os recibos, as notas fiscais. A saúde é 100% dedutível. Caso seja um valor muito exorbitante, a Receita pode questionar, como o Ademir colocou. Né? Ela é processada, mas pode ter um questionamento. Esse valor de 30 mil de despesa odontológica, eu preciso um comprovante, como é que você pagou. Então acontece esses casos. Mas são despesas que ajudam a restituir o valor maior, sim. Pessoal que chora muito, então. Não, mas tem também um ponto que a gente acaba observando, que é assim, a não correção. Se você for olhar friamente a tabela do imposto de renda, ela poderia estar tranquilamente lá, mas isso todas as promessas de campanha em diferentes lados sempre prometem o reajuste da tabela efetivamente, né? Então, se você fizer um cálculo da tabela de antigamente, a gente poderia que quem deveria de fato estar fazendo a declaração de imposto de renda quem tem lá os seus rendimentos mensais de pelo menos 4, 5 mil, né? Então, hoje 2 e alguma coisa você já está caindo na obrigação, né? Então, tem uma defasagem aí que não tem uma correção efetiva. Tem os remendos do desconto simplificado, mas que não resolve muita coisa assim. Mas a gente estava falando de uma tabela que não foi... que passou de 2014 até o ano passado sem absolutamente nenhuma correção. Exatamente. Né? Então, e agora sim, tiveram correções nas 2 primeiras faixas. Né? Mas o restante não acontece. Então, realmente, o que acontece? Todo ano acontece os reajustes pela inflação, as pessoas acabam tendo não um aumento de salário, não um aumento de renda, mas a correção pela inflação dos seus rendimentos, né? Só que como a tabela não reajusta efetivamente, cobrindo essa defasagem da inflação, faz com que cada vez mais as pessoas pagam mais imposto de renda ou na contrapartida recebendo menos restituição de volta, né? Então isso é uma percepção clara de não acontecer uma correção efetiva da tabela de imposto de renda, que é o principal complicador. E é por isso que se tem uma estimativa de receber 43 milhões de declarações. Cada ano esse número vem subindo. Se a gente pegar e olhar aí há 3, 4, 5 anos atrás, a gente tinha estimativa de 35 milhões de declarações. A gente já está em 43. Por quê? Porque a tabela efetivamente não passa por esses processos de correção. Foi uma das poucas vezes, se a gente pegar e olhar, até o ano passado era obrigado quem ganhava mais que R$ 28.559, né? Então desde 2014 não havia nenhuma correção nesse sentido. Agora passou para 30.639. Mas é muito pequeno. Se a gente pegar e olhar, isso é muito pequeno perto do todo. Por isso, cada vez mais a gente vai fazendo declaração. Só
contribuindo um pouco com relação ao valor da tabela, que é aquele limite lá, que a tabela devia estar mais corrigida ou melhor. Tem um outro assunto também que os contribuintes às vezes até brigam com, no bom sentido, com o contador. Mas eu tenho um imóvel lá, que a minha casa está lá, paguei 300 mil. Vamos criar aqui uma situação. Ele vai vender, mas hoje a casa valorizou. Valorizou, o imóvel valoriza. Minha casa hoje vale lá 600 mil. Tá bom, ele for vender isso, ele vai pagar sobre a diferença, 15%. Mas os imóveis também não foram mais permitidos corrigir desde 2006, acho que foi a última vez que eu me lembro. Então você tem um valor defasado também. Então é uma maneira do governo arrecadar escondido, não é mais permitido. E tem muitas pessoas, os colegas aqui devem saber, eu quero corrigir meus imóveis na declaração. Não corrige, que se o dia se for vender vai depois ter problema. Porque a Receita tem registrado o valor básico lá. Então não corrige na declaração. Infelizmente, se for vender, vai ter que pagar. Isso vale para terreno, vale para carro, vale para qualquer bem imóvel ou imóvel, tá? Então esse é um dos grandes problemas que a gente sente, que os contribuintes sentem, né? E realmente é isso mesmo, tá? Então tem que fazer conta na hora de vender. Aí tem a questão das isenções também, que pode usar, mas é um dos problemas também que em cima, mais ou menos praticamente que nem a mesma tabela. Porque quando você faz a declaração, quando você vende um bem imóvel ou imóvel, ele é tributado separado. Ele não é tributado na declaração. Na declaração você só informa. Você tem que fazer o cálculo imediato. Eu vendi o imóvel agora no mês de abril. Fim de maio eu já tenho que calcular, o imposto tem que recolher fim de maio já. Não faz parte do recolhimento lá na declaração depois no ano seguinte. Lá só vai a informação. Então essa é uma coisa que tem que atentar bastante, que acontece bastante problemas, porque o pessoal às vezes vem e eles perguntam, chega no final, mas eu vendi esse imóvel aqui. Você vendeu o imóvel já lá no início do ano, então você tem que vir logo para calcular. Aí já gera multa, já gera várias coisas. O fato de não... essas apurações de ganho de capital, que foi o que o Ademir trouxe, elas são devidas no mês seguinte. E toda vez que não paga no mês seguinte, é juro, multa pode chegar a 20% só. De multa aí a gente fala de 20% mais a correção. Então se a pessoa vendeu um imóvel lá em janeiro de 2024 e vai trazer isso só lá no ano que vem, em 2025, na hora de fazer a declaração, só de multa e juro que ela vai pagar é um valor muito alto. Então é importante, nesse tipo de negociação, procurar sim seu contador, já ir alinhando isso para na hora de fazer a declaração, é o que a Ademir colocou, é só uma informação. E Gil, como é que é a questão dos MEIs? A gente sabe que tem, né, o pessoal é obrigado, não é? Como é que é isso? Então, a questão do MEI, né? O MEI tem faturamento até 81 mil. Dizem que vai ser corrigida a tabela, mas por enquanto só passam por projetos, mas que ainda não foi aprovado. Então, o MEI tem que ficar muito atento, porque o MEI faz aquela declaração simplificada, mas da empresa. Mas a depender do faturamento dela, aí aplicando as presunções, conforme a atividade, comércio, serviços, pode ser que ela esteja obrigada a declaração de imposto de renda também. Então é muito comum falar, eu sou MEI e não preciso declarar imposto de renda. Não é bem assim, tem que analisar caso por caso. O que a gente observa é que tem várias complexidades, né, Rodrigo? Então, assim, eu acho que o importante sempre é a pessoa buscar um profissional, porque a gente muitas vezes tem um conhecimento muito básico do que você lê ou por cima, ou às vezes nem tem o conhecimento. Algo que você vai ser amparado no momento que procura um profissional de contabilidade. A gente percebe... Se a gente pegar e olhar, não existe uma obrigatoriedade do contador transmitir a declaração. Qualquer contribuinte pode fazer. E o que a gente vem percebendo? Que várias pessoas optam por fazer e não preenchem a declaração de maneira adequada. Isso causa inúmeros problemas, né? Então, aí depois que a bagunça está instituída, vai procurar o contador para fazer e corrigir, e custa muito mais caro. Então, o importante é, a gente tem várias empresas aqui na cidade, o Anderson mesmo citou praticamente 30 escritórios de contabilidade que fazem parte do núcleo, profissionais aptos para pegar e fazer uma boa orientação, para fazer um correto preenchimento. E nesse sentido, por que a gente está falando de 4 escritórios vindo aqui falar no presente? A gente teve várias ações em outros meios de imprensa,
porque a gente entende o quanto é importante um contador estar dando esse suporte, o quanto de diferença isso vai fazer na vida do contribuinte. Então procure sim um profissional. A gente fala, vai lá no Gil, vai no Ademir, vai no Anderson, a gente vai estar sendo muito bem atendido. Foi lá no meu escritório, vai estar sendo muito bem atendido. Por quê? Porque são pessoas que estão com esse dia a dia, estão estudando, estão buscando essas informações, já passaram por situações que vão proporcionar uma declaração feita de maneira adequada que não vai causar problema depois. O que o Ademir colocou, a gente vê cada vez mais as malhas apertando. Você gastou um valor a mais de dentista, por exemplo. Eu quero que você comprove que você realmente gastou esse valor. Isso não é uma questão de alguém que fez a declaração de maneira inadequada. É um processo que a Receita está instituindo. Agora, se eu coloquei um valor aleatório, se eu fiz ou esqueci de preencher, tem várias situações que vai dar muito mais problema. Então, procure um profissional, ele vai ter condições de realmente te auxiliar e fazer isso, que é a principal obrigação de uma pessoa física hoje no Brasil. E assim, eu gosto de frisar isso. Você está devendo o imposto de renda que foi apurado na tua declaração, não vai travar seu CPF de maneira imediata. Vai sim, tem uma cobrança, o pessoal está até mandando o título para cartório. A Receita está dando um jeito de receber, mas o seu CPF vai continuar, ele deve, mas ele cumpriu a obrigação, ele não vai, a situação dele vai ser regular, ou seja, está tudo certo. Agora, se você não fizer a sua declaração de imposto de renda, o seu CPF vai ficar lá como pendente de regularização. Então, se você é a obrigação principal do contribuinte fazer a declaração e fazer ela de forma adequada. Ana, só complementando o que o Rodrigo falou, a gente sempre brinca no núcleo, né, com os contadores. Fazer declaração não é difícil. Você abre o programa, você grava. O problema todo é o que você imputar lá dentro. Se você fizer alguma linha errada, um valor errado, numa coluna errada ou numa linha errada do programa, pronto, já vira bagunça. Já dá problema lá na malha, porque os valores vão ser inconsistentes. Então, isso está acontecendo bastante, pelo que o Rodrigo falou. Nós não temos nada contra, cada um quiser fazer a sua declaração, é problema dele. Mas, eu sempre digo assim, o que você vai colocar, o que você vai escrever lá, o que você vai imputar de dados. Isso é importante, porque lá na frente você pode ter problema. Muitas vezes a pessoa pensa, é aquela história do barato sai caro, né? Muitas vezes a pessoa, não quero gastar lá um valor X que, né, diante do todo, como se fala das situações que podem ocorrer, ele é um valor simbólico até, né, que você vai pagar para o profissional. Mas a pessoa, muitas vezes, não quer pagar esse valor e vai lá e faz. E aí acaba acontecendo tudo isso aí que vocês acabaram de citar aqui. Porque a declaração de imposto de renda, ela é uma obrigação, uma acessória para ser feita, mas é um reflexo de toda uma legislação tributária por trás, né? Então, tem uma série de regrinhas de ganho de capital que, às vezes, se a pessoa não observar, ela poderia ter entrado numa opção de isenção na aquisição de um imóvel até 180 dias, não observou, de repente, quando chega no momento para arrumar, já não tem mais conserto, ou até numa negociação, né? Porque o único imóvel tem limite de valor, então, às vezes, já teve casos que a pessoa passou só um pouquinho do limite da isenção de único imóvel e teve que pagar ganho de capital, sendo que se tivesse dado um valor de desconto não teria o encargo. Então são pequenos detalhes que o contador consegue contribuir para que aquela declaração ela seja entregue da forma mais adequada e talvez até mais econômica, fazendo a coisa certa, planejando ou seguindo as normas tributárias e preenchendo corretamente, né? Por exemplo, um estudo de dependente, se vai colocar o casal, por exemplo, o dependente vai na declaração da esposa ou do marido, né? A questão, às vezes, de um investimento em previdência privada no PGBL, em alguns casos, gera uma economia. Então, tem uma série de análises, evolução patrimonial, que muita gente acaba não observando e descuidando. Meu patrimônio era X em 2022 e agora em 2023 é Y. Ele aumentou, vamos supor, 60 mil, ou 70 mil. Será que os meus rendimentos comportam essa evolução patrimonial? Então, essa é uma análise técnica que o contador vai estar apto a fazer, a orientar e
e atender adequadamente o contribuinte, e isso pode refletir numa economia tributária para a pessoa, né? Então esse é um ponto, e esse eu acho que é o ponto forte que a gente está batendo aqui, é buscar o contador para que ele consiga orientar adequadamente nesse momento de preencher a declaração, né? Gil, aqui em Marechal tem uma ideia da média de número de rondonenses que precisam fazer a declaração? Isso deve estar o quê? Na casa de 10 mil? Já passou disso? Eu acredito que já está passando dessa casa de 10 mil. Estimamos aqui em torno de 15 mil, 17 mil, né? Por aí. Nós não temos essa informação exata, porque até às vezes ela não é divulgada. Sim, eu lembro que nós sempre fazíamos matéria, mas nos últimos anos não fizemos. Acho que estava ali na divulgação. Talvez tinha que procurar no site da Receita, talvez tenha alguma coisa, mas deve dar mais ou menos isso. Até quando a Receita era mais presencial, a gente conseguiria, digamos assim, fazer as matérias também já procurando o pessoal da Receita, que eles tinham os estudos, as estimativas, né? Então, hoje a Receita é tudo mais online, até a questão de solução de malha fiscal e a questão da declaração pré-preenchida também tem entrado muito forte, digamos assim, né? Então, uma dificuldade hoje, inclusive, na questão tecnológica, é a questão de conseguir alguns rendimentos, porque hoje o GovBR é o principal ponto de acesso, né? Então, o pessoal que recebe benefícios do INSS estão tendo um pouco de dificuldade de conseguir os informes de rendimento, né? Porque daí tem que acessar lá o meu INSS para conseguir. Isso que o Anderson comentou é uma mudança. Nem sempre o governo acerta, né? E não entrando num viés aqui de crítica, mas até o ano passado existia um portal onde você informava o número do benefício, o CPF e a data de nascimento do contribuinte, e gerava aí o extrato, o informe de rendimentos de um aposentado ou um pensionista. E esse portal foi desabilitado, ele não funciona mais. Então, para qualquer aposentado ou pensionista conseguir o informe de rendimentos, ele precisa ter a senha no GovBR. E é uma senha que não é tão simples assim de conseguir. Tem pessoas que sim, que já estão habituados, que já o fizeram, mas normalmente quando não tem, ele precisa fazer um processo de reconhecimento facial. E isso, se a pessoa não fez a atualização biométrica no título, não vai funcionar. Tem várias questões aí que impedem um bom funcionamento disso. Então a pessoa já nem é obrigada a votar. Então ela vai ter que ir lá, quando ver, recadastrar ou fazer uma procuração para alguém que tenha um certificado digital para poder ter acesso a essa informação. Isso realmente dificultou, principalmente para os aposentados, que a gente já percebe que tem uma dificuldade maior com tecnologia. Não são todos, a gente não pode generalizar, mas não nasceu com o celular na mão, né? Então é diferente e dificultou. Está precisando, muitos casos acabam sendo encaminhados ali para o INSS para buscar esse informe. Então está gerando um trabalho a mais, algo que antes não existia, mas agora para conseguir fazer está sendo necessário. E Gil, vocês citaram aqui que o núcleo de vocês é composto por 30 e poucas empresas. Vocês têm algum site, algum portal, onde que a pessoa pode acessar, que ela vai conferir quais são essas empresas, que de repente depois ela pode, eu quero optar por tal, né, para me auxiliar nesse momento de declaração? Nós temos a nossa página junto na site da Simacar, né? E também temos assim o marketing digital. Estamos trabalhando nessa questão do marketing digital nas páginas, né? Divulgando todas as empresas que fazem parte do núcleo, para que o contribuinte então possa buscar um dos nossos escritórios participantes, para que possa ser atendido pelos nossos profissionais, né? Que estão super capacitados para atendê-los. Muito bem. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida aí que de repente o pessoal, vocês que sabem o que o pessoal geralmente pergunta, e fiquem bem à vontade aqui para nós fazermos a nossa rodada final, digamos assim. Certo, só gostaria de fazer algumas observações. A Receita Federal ela teve muito mais acesso à informação rural. Antes, os compradores de produtos rurais eles não transmitiam a informação de maneira tão detalhada. Então, hoje, a Receita tem um acesso muito fácil. Antes ela conseguia fiscalizar? Sim, ela conseguia, mas precisava montar um monte de planilha e tinha uma dificuldade com relação a isso. Hoje não, hoje existe uma facilidade muito grande para eles fiscalizarem o setor rural. Então, até o ano passado, quem faturou mais de 142 mil era obrigado a declarar,
e agora passou a 151 e alguma coisa. 151, 653. Então, a Receita não vai fiscalizar só o último ano. Normalmente, em termos de produtor rural, ano passado teve uma safra de fiscalização muito grande, e o pessoal pediu os últimos 5 anos nesse sentido. Então, o produtor pega aí numa época que o soja estava aí a R$200, muita gente que nunca fez declaração deveria ter feito e não fez. Então, se atentar com relação a isso, se atentar com relação a criptomoedas, que a gente tem várias pessoas entrando nesse meio, a bolsa de valores, né? Isso são informações extremamente importantes numa declaração de imposto de renda. Então, a gente já falou sobre PIX, já falou sobre vários, né? Vou criar alternativas. As alternativas estão cada vez menores aí, né? O cerco nesse sentido está muito mais fechado, e cada vez mais a Receita vai se especializar nesse sentido, nesse processo de fiscalização e de cobrança. Então, se a gente pegar em criptomoedas, mudou radicalmente. Até então a Receita não estava preparada para isso, e hoje ela tem uma super estrutura de acompanhamento. Então, muda muito, é importante que o contribuinte esteja atento a todas essas informações. Anderson? Só complementando também a questão de doações, né, que você pode fazer agora na declaração. Então, deu azar, tem que pagar imposto. Na declaração completa, você pode ainda destinar parte desse imposto devido para as instituições do município. Então, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e para os idosos, direto na declaração. Então, isso não vai te impactar no financeiro. Então, você tem um valor devido, né, e o próprio sistema ele diz quanto daquele valor você pode repassar para as duas entidades, seja para o Estatuto do Idoso ou da Criança e Adolescente. Então, são 3% para cada uma delas, então dá uma soma de 6% de destinação direta. Quem faz declaração completa. Tem também a possibilidade, quem está fazendo a declaração completa, mas daí vai de cada um analisar, né? Mesmo recebendo a restituição, você pode ainda fazer a doação. O que vai acontecer? Você vai antecipar aquele valor do DARF para as instituições, mas vai aumentar teu valor de restituição. Lembrando que essa modalidade é para as declarações completas que vão estar habilitando essa funcionalidade direto da declaração. E é importante porque daí você consegue destinar uma parte desse recurso para o município, né, para qual você tem interesse. Você pode até doar para mais que um município, para o estado, para o federal também, né? Tem essa possibilidade, e o próprio sistema ele vai dizendo os valores certinho possíveis de doação. Ademir? O Rodrigo citou a questão do PIX. Tem um pouco a ver com as declarações também, mas o pessoal está usando muito PIX, né? Usando é uma prática, é rápido, tudo é bom. Aí, eu vou mandar um PIX. Então o pessoal está com aquela ideia bastante. Os contribuintes estão com aquela ideia, no PIX eu vou mandar, não vai rastrear. Não existe isso, gente. Então, os colegas sabem que tudo que você movimenta, financeiro, cartão, PIX, a Receita Federal sabe tudo. Eles sabem tudo. Eles sabem todo momento de PIX por mês, o que você recebeu, o que você enviou, tudo. Eles sabem tudo. A questão da fiscalização, então, aquilo que eu comentei até anteriormente agora, que se fiscaliza muito em cima das operações bancárias. Então, nós temos que tomar cuidado nas operações bancárias. Tudo aquilo que você receber, você tem que declarar. De algum lugar veio esse rendimento. Principalmente os rendimentos recebidos, que você recebeu, tal, que o contribuinte recebeu. Então, cuidar para esses detalhes todos. A questão da atividade rural também eu não vou... O Rodrigo falou a questão a atividade rural tem altos e baixos por causa do preço dos produtos, né? Eu não vou declarar porque não. Então, está tendo um monte de notificação aí, como você falou, e eu até tive lá, você teve, muitos contadores tiveram. Aí você tem que resgatar 5 anos de documento. Aí a pessoa não guarda, não sei o que, você tem que buscar todos os documentos. E se você
fizer a declaração e colocar na declaração um valor que não fecha com o que está declarado na Receita, você vai ter problema, você vai ter notificação, você vai ter multa. Por quê? Porque a Receita sabe o que você emite tudo hoje em nota eletrônica. Você emitiu no teu CPF, no teu CNPJ, é nota eletrônica, todo mundo sabe o que você comprou, o que você vendeu. Então, não tem como, vamos dizer, fugir disso ou dar um jeito de mudar. Não tem como. Então, é bastante complexo. Tem muitos produtores rurais que não dão a devida atenção para isso. E está acontecendo bastante. E é genérico. A gente não está falando só de produtor rural, está falando de produtor de suíno, de aves, atividade rural. Não é só soja e milho, outros produtos. É tudo. Suíno, é tudo que é atividade rural. Então, o pessoal faz muita confusão por causa disso, né? Então está acontecendo bastante isso e a tendência é cada vez mais ser fiscalizado isso, por causa dessa questão dos valores que estão aqui de obrigatoriedade na atividade rural. Isso não implica que ele vai necessariamente o produtor rural, que o contador Ademir colocou, é de altos e baixos. Então, às vezes, é até interessante que o produtor faça a declaração para que naquele ano teve prejuízo, fez investimento em maquinários, então isso faz com que aquele ano ele tenha prejuízo, ano que vem de repente ele vai ter muda o preço da commodity, ele tem resolve vender aqueles produtos estocados naquele momento e pode de repente ter uma receita um pouco maior e ele pode utilizar esse prejuízo do ano anterior para bater na próxima declaração. Então, mesmo o produtor que está tendo prejuízo, faça a declaração para utilizar desse prejuízo fiscal também para as próximas declarações. A transparência é o melhor caminho, né, Gil? Exatamente. E, finalizando, eu volto a bater nessa questão do MEI, né? De analisar realmente, né? De não achar que está isento só por ser MEI, procurar um profissional para que possa tomar as orientações e, caso seja obrigatório, também fazer a declaração de imposto de renda da sua pessoa física. Agradecer a presença de vocês aqui, Ademir, Anderson, o Gil e o Rodrigo. Informações importantes, um tema importante que cada vez mais pessoas que têm que declarar o imposto e vocês aqui nos forneceram muitos detalhes, chamaram a atenção para né, aspectos que muitas vezes as pessoas não se atentam. Então, quero agradecer e, assim, o pessoal que está nos assistindo, acompanhe lá, acesse o site da Simacar, onde vocês, né, vão poder ter acesso lá do núcleo de contabilidade, as empresas que integram esse núcleo, né, e eu tenho certeza que estarão bem amparados, porque tem bastante empresa, profissionais à altura. Então é isso, gente, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, aí essa campanha de divulgação, alertando o pessoal, e vocês sabem que quando quiserem voltar, estaremos aqui de portas abertas para recebê-los. Ademir, obrigado, começar aqui só a despedida e depois... Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição e nós do núcleo, como profissional do núcleo, empresa de contabilidade, nós estamos no núcleo justamente aquilo que foi colocado antes, para a gente ter uma interação e resolver os problemas comuns. Às vezes eu tenho um problema lá, o Rodrigo tem, o Anderson tem, mas peraí, vamos conversar. Como é que vamos resolver o problema? Então tudo isso ajuda. A gente tinha um grupo também, no nosso grupo de WhatsApp, você já tem assunto tal, esse dia alguém colocou que precisava não sei o que lá no assunto. Eu tenho, posso ver tal, chama no particular. Então tudo isso ajuda. Para quê? Para a gente resolver os problemas em comum. Porque um dos problemas que o Rodrigo falou é essa questão do GovBR, dos aposentados. É uma demanda bastante grande para nós aí. Nós vamos ter que, vamos dizer outro, vamos ter que se virar, né? Sim. Então, acontecendo. Então, obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Obrigado. Então, obrigado também, agradecer o espaço, né? Poder sempre estar contando com o presente para prestar esses esclarecimentos aos contribuintes. E agradecer também aos nucleados participantes, né? Então, a gente está fazendo essa representação de todos. E a nossa região é muito forte na questão do associativismo, né? Então, a gente poder sentar na mesma mesa, ser parceiros, discutir soluções, esclarecer a sociedade nos pontos tributários, de tanto da reforma tributária que vem vindo aí, a questão agora do imposto de renda, tem nota fiscal de produtora eletrônica também entrando agora no comecinho de maio.
né? Então a gente está sempre estreitando esses laços, né, com a comunidade, com os órgãos públicos para buscar as melhores soluções, né? Então só agradecer o espaço aí e o apoio de todos. Rodrigo. Bom, parabéns ao Presente por ter essa iniciativa de buscar levar informação. Então já é um órgão tão sólido na nossa cidade, com tantos anos nesse formato digital. É fantástico, tem uma amplitude tão grande, e a gente tem certeza que através dessa nossa conversa várias pessoas vão ser impactadas. Então parabéns, obrigado aí pela oportunidade. Gil? Agradecer pela oportunidade, parabéns pela iniciativa e conte conosco. Muito bem, obrigado pela sua companhia, nós vamos ficando por aqui. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.